Olá, Olá, tudo bem? tudo bem, Camila? E você? Tudo certo. Muito obrigada aí pela disponibilidade de receber a gente, falar um Imagina, eu que pouquinho agradeço. para os nossos clientes aí das oportunidades e das novidades de renda fixa. Claro. Não sei se quer esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho para dar? Você comanda. Eu gostei do título do seu artigo de hoje. Gostou? Foi. Às Eu vezes a acho que é a gente tenta fazer uns mais criativos para chamar atenção. Eu acho que faz sentido, né, no cenário dessa semana que todo mundo está questionando, né? Exato. Quem mexeu no Tesouro Selic. É que eu acho que é um tema que gerou bastante dúvida, assim, né? Pelo que eu percebi, foi mais dúvida do que aconteceu do que o pânico de que foi muito, né? Porque, como eu mostrei lá, foi bem pouquinho que mexeu no preço do título, né? Mas ninguém espera que mexa nada. Então, foi bem com esse Uhum. intuito, assim, que a gente resolveu escrever. Eu acho que é esclarecer um pouco, deixar mais educativo o que é a renda fixa, né? O Exato. conceito da. Eu não consigo ver, né? Agora que eu achei ali. Vai aparecendo, né? A gente pode começar quando você quiser. Vamos lá então. Eu acho que. Tá bom. Desculpa, travou um pouquinho. Eu acho que é mais um bate-papo mesmo que a gente pode fazer aqui hoje, porque a gente recebeu alguns questionamentos dos clientes em relação aos fundos DI e explorar um pouco mais o conceito da renda fixa, né, que tem a história da renda fixa vai morrer, não, ela nunca vai morrer, o que a gente tem é um novo cenário, né, de juros baixos, mas existe uma gama enorme desses produtos. Então, eu queria explicar um pouco do que aconteceu, né? Se você puder ajudar a gente nesse ponto. E mostrar outras oportunidades e como a gente pode ter um novo olhar para esses produtos de renda fixa. Perfeito. Então, acho que para a gente começar a falar, né, acho que a gente tinha conversado um pouquinho antes até, sobre a renda fixa, como ela era e como ela é hoje, né? Acho que não só a renda fixa, mas o cenário inteiro que a gente tem, o cenário econômico que a gente tem e taxa de juros, né? Então, alguns anos atrás a gente tinha ali a nossa Selic a 14%, então, de fato, assim, o cenário era diferente para os investidores de todas as classes de ativos, né? Porque a gente conseguia uma rentabilidade super alta, se a gente considerar que hoje a taxa básica é 2%, antes era 14%, a gente conseguia uma rentabilidade de 14%, colocando no ativo mais conservador que a gente tinha no Brasil, né? Então, assim, ninguém precisava pensar muito. Coloca ali num Tesouro Selic, por exemplo, espera e depois de um ano a gente teria a rentabilidade de 14%. Desde então, a nossa taxa foi caindo bastante, né? Chegando no que a gente tem hoje de 2%, e com isso se trouxe uma necessidade dos investidores mudarem de comportamento, né? Então, hoje em dia, se a gente coloca num Tesouro Selic, a gente não vai ter os 14%. Acho que hoje em dia, se a gente tiver 14% de rentabilidade, a gente tem que ficar muito feliz, né, ali numa carteira diversificada, porque realmente não é fácil, não é mais esse mesmo contexto. Então, eu acho que a gente tem que se acostumar a esse novo cenário, para então a gente escolher os melhores produtos, a melhor composição para a nossa carteira, mas sempre tendo em mente o cenário que é outro, né? Não adianta a gente culpar a renda fixa de um cenário que é global, né, dentro da nossa economia. Então, acho que hoje em dia, para a gente encontrar melhores rentabilidades, a gente tem que diversificar
em termos de tipo de produto, em termos de risco, em termos de prazo, para aí então a gente encontrar rentabilidades maiores. Isso não significa necessariamente sair da renda fixa, né? Acho que a gente pode explorar isso um pouquinho mais, mas a gente tem que também deixar de confundir, e que é uma coisa que eu percebo bastante, que é a confusão entre renda fixa e o CDI, né? Como se toda a renda fixa só rendesse ali os 2% da Selic, não é bem assim, né? Isso é verdade quando a gente fala dos ativos conservadores, como por exemplo o Tesouro Selic. Mas fora ele, tem um monte de outras oportunidades, um monte de outras opções aqui na renda fixa que rendem acima da nossa taxa básica de juros, né? É que o que a gente sempre foi educando o investidor a olhar no percentual do CDI, né? E eu acho que isso também agora a gente tem que ensinar a não olhar tanto mais para isso, que o importante é o juro real, é você garantir, né, a preservação de valor do seu patrimônio. E na renda fixa, de certa forma, você tem possibilidades de conseguir isso, né? Você tem títulos, tem produtos que você busca, e o seu referencial agora tem, eu acredito, pelo menos, que você tem que olhar muito mais o juro real do que um percentual do CDI, porque a inflação vai acabar comendo todo o seu rendimento, né? Pelo menos no curto prazo, né? Com essa Selic que a gente está, de fato, a gente se aproxima cada vez mais de uma rentabilidade real, ou zero, ou até negativa, se a gente fala de ativos muito conservadores, né? Então, com certeza, a gente tem que buscar um prêmio aí para a gente garantir, ou tentar garantir, uma rentabilidade real positiva. Uma forma da gente garantir de fato é buscando os ativos indexados à inflação, né? Que vão pagar a inflação, o IPCA, por exemplo, mais um percentual. E aí, esse percentual a mais já é a nossa rentabilidade real. Então, desde agora, desde a compra do ativo, a gente já conhece a nossa rentabilidade real. Essa é uma forma fácil, né, da gente garantir essa rentabilidade real positiva desde o começo. E, de certa forma, esse movimento das últimas semanas, surgiu oportunidade para entrar novamente nesses títulos, né? Quem já estava carregando isso está sofrendo na marcação a mercado desses títulos, né? Se ele carregar até o final, você vai ter essa rentabilidade proposta inicialmente. Mas esse movimento, surgiram novas oportunidades. É positivo para quem está querendo entrar nesses produtos, né? Exato. Inclusive, hoje uma amiga minha veio perguntar, ela entrou lá no aplicativo dela da XP e falou: Meu Deus, eu comprei um pré-fixado e tá caindo, o que tá acontecendo? Então, é sempre bom a gente pontuar isso, né? Que essa marcação a mercado é um reflexo das condições correntes, né? Ou seja, de hoje, que estão acontecendo no mercado, sobre os preços dos títulos. Mas se a gente mantiver o título até o vencimento, a gente vai obter aquela rentabilidade que a gente combinou lá no começo com o emissor, no caso do Tesouro, com o próprio Tesouro. Então, ultimamente, a gente tem visto uma maior aversão a risco no mercado, né, principalmente em relação às preocupações com o cenário fiscal. E isso faz com que o mercado peça mais prêmio, né? Ou seja, uma rentabilidade maior para investir nesses títulos, principalmente de prazos médios e longos do Tesouro. E isso tem um efeito inverso sobre os preços dos títulos. Sempre bom ter isso em mente, né? Então, quando a taxa sobe, né, esse spread sobe, o preço do título cai. É uma relação inversa, e é isso que a gente tem visto. Mas como você falou, né, então, quando isso acontece, principalmente quando a gente está falando de títulos do governo, né, que são o risco de crédito mais baixo que a gente tem aqui no país, surge uma oportunidade, porque eles estão mais baratos, pagando uma rentabilidade maior, né, prometendo uma rentabilidade maior para quando o título vencer, e isso gera aí uma oportunidade para quem busca esse tipo de título. Para quem já tem e não precisa vender o título antes do vencimento, deixa lá, espera passar, que esse tipo de variação vai ocorrer sempre. Mas acho que a grande surpresa foi o Tesouro Selic, né, que é uma coisa que a gente não espera muito que tenha esse tipo de variação. Do Tesouro Selic e dos fundos DI, né? Que são totalmente atrelados a esses papéis. Mas não é tão comum acontecer e é pontual, né? Essa aqui é a questão, e é importante que, se você não precisa desse dinheiro agora, não é hora de mexer,
porque o rendimento dele vai voltar, né? E se você esperar até o Exato, final, você vai ter todo o combinado. exatamente. Agora, aproveitando assim a história da volatilidade toda e de esses últimos esse ano de crise, eu acho que surgiram oportunidades com risco maiores nas debentures, nos CDBs. A gente tem visto o mercado secundário, a XP fomentando bastante o mercado secundário das debentures, e tem coisas boas para a gente oferecer para os nossos clientes. Eu queria que você comentasse um pouco mais o quanto que você viu deste movimento crescendo nas últimas semanas aí. Tá. Então, acho que só falando, né, mais de contexto, então, CDB, debenture, CDB, para quem não está tão familiarizado, são aqueles títulos de banco, né? Então, são emissões bancárias que têm ali a garantia do FGC por trás, até R$ 250 mil. Então, esses títulos são relativamente, a gente vê como um risco intermediário, né, entre títulos do governo, títulos privados de empresas. Já no caso das debêntures, são títulos de crédito privado, que são as emissões feitas por empresas. Então, uma empresa que precisa fazer, por exemplo, um investimento, uma aquisição, ela pode emitir dinheiro, emitir títulos, né, no mercado, que são comprados pelos investidores que vão financiar essa empresa, tá? No caso das debêntures, não tem a garantia do FGC, portanto, o risco, né, de forma geral, é mais elevado e o prêmio também, né, as rentabilidades são maiores. Falaram aqui para falar de LCI também, é a mesma dinâmica do CDB, né, são emissões bancárias, mas a diferença aqui é o propósito, que é para financiar o setor imobiliário, e são letras isentas de imposto de renda, mas também tem garantia do FGC, tá? Então, quando a gente fala assim de mercado, de fato, assim, eu acho que a gente quer cada vez mais que esse mercado cresça, né? Então, para isso, de fato, acho que a gente se aproveita do tamanho da mesa da XP, né? Da influência que a XP tem no mercado para fomentar esse mercado. Porque o que eu venho falando, quanto maior o mercado for, quanto mais pessoas estiverem ali comprando, vendendo, principalmente crédito privado que não é tão conhecido, melhor é para o mercado, melhor é para as pessoas, fica muito mais dinâmico, fica mais transparente. Então, de fato, faz todo sentido existir esse tipo de fomento ao mercado, a esse tipo de título, tá? Se a gente fala de prêmios, por exemplo, a gente ainda enxerga que existem oportunidades de prêmios interessantes também em ativos pouco arriscados, né, de risco menor, por conta do cenário que a gente tem hoje, né? Ainda é um cenário um pouco complicado, que se reflete de forma geral aí na economia, mas aquelas empresas sólidas, bem preparadas, vão passar melhor por esse período de turbulência, né? Mas estão pagando, né? Algumas delas estão pagando prêmios interessantes por conta disso tudo, então a gente enxerga isso como uma boa oportunidade aí para entrar nesse tipo de ativo. Entendi. E eu acho que eu estou tentando a minha familiaridade com as perguntas aqui que vão surgindo, porque eu deixei o meu WhatsApp aberto para se quisessem me perguntar por aqui. Tá bom. Eu acho que eu tinha até comentado, a gente tem também, estão me perguntando dos fundos ESG, eu acho que a gente tem oportunidades e tem produto de renda fixa com essas características, né? Acho assim, fundo eu não sou especialista, então eu acabo não falando muito sobre isso. Mas de fato a gente lançou um fundo ESG faz alguns meses aqui na XP. A gente tem crescido cada vez mais esse tipo de iniciativa. Recentemente a gente começou a cobertura aqui na nossa área de análise, né, de ESG. Então, quase diariamente, a nossa analista, que é a Marcela, ela solta alguma nota, né, falando de algum acontecimento relevante em relação a esse tema. Então, teve o fundo. Recentemente, a gente também lançou um fundo de lideranças femininas, né? Então, também mais um tema social aí do ESG, né? Mais na parte S do tema. E cada vez mais a gente tem trabalhado para trazer mais produtos nesse sentido. No lado de renda fixa, existem alguns produtos que são
títulos verdes, né? Então, muitas vezes a rentabilidade do título pode estar ligada, por exemplo, a metas de descarbonização ou alguma outra meta que a empresa possa se comprometer em relação ao tema ambiental, por exemplo, tá? Eu acho que a gente tem muito espaço ainda para crescer nesse mercado aqui no Brasil. Se a gente olha, a Europa já é muito mais desenvolvida, Estados Unidos acho que ainda tem muito espaço também, até na minha visão, né, esse tema anda muito próximo com diretrizes do governo, por exemplo, então se o governo não está muito alinhado, acho que às vezes demora um pouco mais, mas eu acho que tanto aqui quanto nos Estados Unidos ainda tem muito espaço para a gente desenvolver isso. A gente tem visto os investidores cada vez mais interessados, e eu realmente acho que tem que partir da gente, né, esse tipo de demanda. Então, a gente viu nos últimos anos os consumidores cada vez mais demandando produtos, né, de forma geral, assim, varejo, produtos mais sustentáveis, e o comércio, o varejo atende, né, porque no fim é dinheiro, né, não tem como a Sim. gente negar. E no caso aqui dos investimentos não é diferente, as pessoas cada vez mais vão demandar esse tipo de investimento e esse tipo de preocupação das empresas, então, com certeza, cada vez mais a gente vai ter esse tipo de produto no mercado. Acho que alguém está perguntando de fundo trend de inflação curta, é mais viável que o Tesouro Direto para diversificar? Eu acho, né? A pergunta depois eu quero que você fale também, mas eu gosto quando a gente coloca num fundo específico e que tem alguém olhando, escolhendo para a gente as oportunidades melhores desses papéis para entrar, do que a gente especificamente escolher um bom papel no Tesouro Direto. Óbvio que quando a oportunidade é mais escancarada, isso, né, tá muito claro, tudo bem, você vai lá, escolhe pontualmente aquele papel e tenta carregar, mas você também tem que aguentar essa variação. Quando você tem um fundo fazendo isso por você, né, tem gente qualificada por trás, olhando e escolhendo melhores oportunidades, né? Assim, de novo, né? Eu não sou muito dos fundos, eu olho mais produto. Acho que são coisas diferentes, mas também, na minha opinião, não são excludentes, né? Então, muitas vezes perguntam, fundo ou papel? Na minha visão, não tem por que escolher um. Acho que existe, sim, a possibilidade de uma diversificação também, pegando fundo, pegando o papel. No caso do tesouro, eu acho que se você tem um objetivo específico, para um prazo específico, e tiver fazendo sentido aquela remuneração do Tesouro Direto, eu acho que faz super sentido. Mas, de fato, no caso de fundos, tem um gestor ali olhando, fazendo toda a estratégia do fundo. Então, acho que não são necessariamente excludentes, são Sim. boas opções, mas para estratégias talvez um pouco distintas. Eu acho que é o que você disse, né? Qual o seu objetivo? Eu acho que cada vez mais a gente tem que olhar para isso, e isso é uma questão de adaptação, de educação, de você Sim. perceber que o seu portfólio vai ter uma melhor rentabilidade se você der nomear todos os seus investimentos, né? Para que você está aplicando aquele dinheiro, qual que é o objetivo? Porque aí você consegue retirar o dinheiro de emergência na hora que você precisa dele, porque ele está no investimento adequado. Não adianta você colocar a sua reserva de emergência em investimentos voláteis, que você vai precisar dele numa hora ruim, provavelmente, que você vai sacar Sim. no prejuízo, né? Então, E inflação em geral, seja num fundo ou em tesouro, inflação é um título que vai variar, né? Então, não é muito indicado para reserva de emergência de qualquer forma, seja em fundo, seja no papel. sim, mais indicado para a preservação do patrimônio. Então, Sim, sempre, né, quando perguntam, isso é bom para quê, né? Para que você está, se você está poupando, está guardando esse dinheiro, qual que é o objetivo? Eu acho que isso, exato. isso a gente fala muito aqui na Veda é, na nossa assessoria faz muito parte essa proximidade com o cliente para entender o patrimônio como um todo, né? E cada uma das caixinhas e objetivos de vida relacionados com os Uhum. investimentos correspondentes, né? Porque não tem qual é o melhor investimento. Não tem. Para cada busca, né, tem um bom investimento. Para cada sonho ou para cada coisa que você queira, tem um bom investimento correspondente, né?
Mas Perfeito. a verdade é que na renda fixa, eu gosto bastante de olhar os produtos de renda fixa, que na verdade a gente oferece muita renda fixa para os clientes, e tem ele é mais previsível no prazo pré-determinado, né? Faz parte do conceito do produto. Exato. Mas ele também requer prazos, né? Você tem a liquidez imediata, mas você tem que fazer o balanceamento, inclusive, desta liquidez, né? Do que você... Ser de zero Exatamente. não significa que você deve sacá-lo a qualquer momento. Ele É, tem, né, o prazo. Eu acho que isso que acaba confundindo um pouco as pessoas e gerou esse burburinho maior nessa semana que a gente teve essa surpresa, né? exatamente. Eu acho que esse ponto, né, do D0 ficou também muito claro ali em março, por exemplo, né, que a gente teve os fundos, por exemplo, de crédito privado que marcaram bem, que ficaram bem negativos, né? E Também, tinha fundos, inclusive, de crédito privado com liquidez diária, D+1, que a pessoa, por não entender, provavelmente, colocava reserva de emergência em fundo de crédito privado, que não é muito adequado. sim. Então, por isso que é tão importante realmente a gente entender que investimento é aquele, né? Como você falou, assim, É, não é porque é D0 que a gente tem que tirar no é. D0, né? Não, isso Não é porque é D0 que é reserva de emergência. e do crédito privado é um anedótico muito bom, porque quem pediu o resgate primeiro do crédito, dos fundos de crédito privado, conseguiu sair num valor de cota mais alto, né? Para os novos É, saques, os gestores passaram a ter que vender os papéis nos menos líquidos e as pessoas acabaram saindo numa cota pior. Então, até isso está sendo muito educativo, tanto para os muito. investidores, né, como para a regulamentação mesmo Uhum. desses fundos. Então, é positivo, são coisas positivas assim que a gente tira da crise, porque o mercado brasileiro precisa evoluir bastante nesse sentido, né? E Sem essa dúvida. parte é bacana, porque nos Estados Unidos a gente tem um mercado gigante disso, Uhum. com a Treasury em níveis baixíssimos há muitos anos, né? Exatamente. E acho que aqui no Brasil, assim, e isso é bom que eu vou falar, né? Cada vez mais a gente tem mais investidores chegando, né? Seja na bolsa, seja na renda fixa, mas muitas vezes são investidores que estão vindo mais numa onda. E às vezes sem se informar adequadamente, né? Então acaba colocando dinheiro porque alguém falou, porque leu, mas não se informou de fato. E aí é quando vem a crise, quando vem a dificuldade, que a gente vê que as pessoas muitas vezes não estavam preparadas para todos aqueles ativos que elas buscaram, né? Então é por isso que é tão importante esse nosso trabalho de passar essa informação, porque não é porque um ativo chama renda fixa que ele não varia, não é porque ele é crédito privado que ele é a renda fixa conservadora. Então existem, como a gente estava falando, né? Existem ativos adequados para objetivos adequados, momentos adequados, e também Uhum. entender quando o mercado não está se comportando da forma que a gente esperava, entender o porquê antes de tomar uma atitude. Porque às vezes pode ser que você evite uma perda porque você entendeu que, calma, é passageiro, é pontual, né? Por exemplo, isso do Tesouro É, Selic, né? é, Respira, entende o que está acontecendo. Se fizer sentido para você, depois de entender, tudo bem. Mas se você saca antes de entender, já foi, a perda já foi realizada, né? Não tem sim, volta. não tem volta. Então, por isso que é tão importante entender tudo isso. Ah, com certeza. E eu acho que, apesar de ter muito mais risco, de ser um investimento para investidores muito mais arrojados, o conhecimento de bolsa, né, e renda variável é maior do que o de É, renda fixa. Né? É um investimento exatamente. muito mais arriscado, mas as pessoas se sentem mais confortáveis, se acham mais conhecedoras desses Super. investimentos, né, que são muito mais voláteis e arriscados do que a renda fixa, né? É. Acho que isso tem muita relação com a exposição
ao tema, né? Então a gente vê muito mais se falando de bolsa, do Ibovespa, ações. Todo dia a gente é bombardeado com esses nomes, né? Então Também. dá É. uma percepção de que a gente está sabendo, porque, nossa, eu vi várias notícias. Só que renda Uhum. fixa, até pouco tempo atrás, por tudo que a gente comentou, era visto como o investimento conservadorzão, poupança, e é isso. Então as pessoas acham que sabendo poupança, sabe renda fixa, mas renda fixa é super complexo, né? Tem várias frentes Aham, aí é. que a gente está tentando desbravar e mostrar para as pessoas. Mas é isso que acho que a Graziela está colocando aqui, que o mercado mudou muito e a gente precisa buscar informação. Para a gente ter um portfólio que renda minimamente, a gente tem que diversificar, né? Essa é a palavra, sempre foi, mas eu acho É, que mais do que nunca a gente tem que, não dá para colocar todos os ovos numa cesta só e a gente tem que uhum, olhar tudo que o mercado oferece. E tem muita coisa bacana, tem muita oportunidade, mas a gente tem que estudar, né? Tem que dar é, uma... A gente está aqui para isso, nós, assessores da vida, estamos aqui para isso, a gente, né, a XP disponibiliza muito material, tem muita coisa educativa, a gente precisa saber entender o nosso patrimônio, né? uhum, Minimamente, para saber buscar até ajuda. E quanto mais as pessoas se educarem, mais a gente vai conseguir ajudar, né? Com sim, certeza, para indicar bons investimentos, para fazer boas escolhas, né? exato. É um trabalho conjunto, né? Quando chega, quanto mais as pessoas souberem e mais educadas estiverem em relação, pelo menos, não digo aos produtos, porque é muita coisa, mas você não precisa saber de toda a matemática, você não precisa Uhum, entender toda a estrutura. Você tem que sim, saber os seus objetivos, né? O resto a gente tá aqui para tentar ajudar. exato. Não sei se tem alguma pergunta aí, mas se você quiser, a gente pode falar um pouquinho mais dessa questão do Tesouro Selic, se você achar que faz sentido. Podemos falar. Tinha um pouco aqui né, da expectativa do rumo da Selic, se você quiser compartilhar alguma coisa dos economistas de vocês, como eles Claro. têm, que estão vendo, porque se é sempre a mesma pergunta, se é a hora da entrada dos ativos. Foi o que a gente comentou, que agora surgiu uma oportunidade com a abertura desses Sim, prêmios, é uma oportunidade para novos entrantes, né? Agora, se a isso. expectativa da Selic vai subir no próximo ano, não, né? Então, nossos economistas, a nossa expectativa, né, que feche esse ano em 2%, ou seja, que não tenha mais nenhum corte, nem comece um movimento de elevação ainda esse ano. Então, a gente continua nos 2% esse ano. E mais para o final do ano que vem, a gente deveria começar a ter aí algum movimento de elevação da Selic novamente, que a nossa expectativa é de que acabe 2021 a 3%, tá? Então, algumas elevações graduais aí, mas no segundo semestre de 2021, chegando aí aos 3% no final do ano que vem. Hoje, tudo isso que a gente tem visto, né, de movimento de preços de títulos por conta de taxa de juros, não é por causa da taxa, né? É por causa da expectativa que o Uhum. mercado tem em relação ao futuro um pouco mais distante, né? Por causa daquilo que a gente falou de risco fiscal aqui no Brasil, dívida pública, os gastos que o governo tem tido por conta de todo o cenário de coronavírus, tudo isso preocupa o mercado e ele acaba colocando esse peso, né, do risco nas taxas mais lá para frente, nas expectativas mais lá para frente, porque não tem como a gente colocar no curto prazo, porque o Banco Central já mostrou que não vai ter nenhuma elevação no curto prazo. Então o mercado tem que jogar essa expectativa em algum lugar, joga nas expectativas lá para frente, tá? Então a expectativa é essa. Esse ano continua abaixo, 2%, vai crescendo até chegar a 3% ano que vem. Mas essas expectativas que vão mudando para os prazos mais longos acabam mexendo nos nossos títulos de hoje e justamente geram uma oportunidade para quem quer entrar nesses títulos, para quem faz sentido ter esse tipo de título na carteira, principalmente aí os títulos públicos. É. Gera oportunidade, mas os riscos seguem lá, né? O cenário fiscal continua super nublado,
né? Tem bastante coisa, não é à toa que o mercado abre esses prêmios. Então, sim, a gente tem oportunidade, mas sim pode abrir mais ainda, né? Exato, O movimento foi grande, mas você tem que você tem que saber lidar com esses riscos. Né? Tem esse risco do exato. governo e o risco, isso abriu por uma justificativa, nunca é aleatório, nunca é por adivinhação ou muita vontade, né? As pessoas fazem contas e colocam esses riscos lá. Então, por isso que teve essa abertura. Acho que alguém está perguntando da abertura da inflação, a abertura da implícita é pelo mesmo Uhum. motivo, né? E a gente tem mesmo a expectativa de inflação lá na frente, com os juros baixos, com o dólar assim, toda a combinação, o combo Brasil hoje É, é esse e vai seguir sendo, né? Esses riscos não foram eliminados. Eu acho que isso é é, importante a gente frisar, que surgiram essas oportunidades, mas os riscos ainda continuam sendo os mesmos. O importante é que a gente dose novamente o dinheiro que a gente quer colocar nessas oportunidades, né? exato. Para a gente ter uma mudança aí dessa visão, a gente precisa ter algum sinal, alguma sinalização diferente do governo, né? Que até agora não veio. Uhum, Então, enquanto a gente não tiver algum avanço de reforma, algo que mostre que o governo realmente está comprometido com o teto de gastos, com não estourar o orçamento, com a dívida não aumentar mais ainda do que a gente já espera que ela aumente, não tem muito porquê essas expectativas caírem drasticamente, né? Então, como eu comentei, essa abertura que a gente viu de expectativa foi muito por conta de um ajuste, né? Eu acho que o risco aumentou, mas isso não estava sendo precificado corretamente, provavelmente, por isso que acabou aumentando aí esse prêmio, por exemplo, do Tesouro Selic. Mas a partir do momento que isso se ajuste, o mercado fala, tá bom, beleza, agora a gente precificou, todo o nosso risco está aqui, isso deve se normalizar e não deve ter um movimento tão forte como a gente teve recentemente nesse mega leilão que a gente teve no dia 10 de sim. setembro. Mas eu acho que é isso, né? Essa pergunta aí da inflação implícita que você acabou endereçando, né? Eu acho que é isso também. A gente teve uma abertura da curva DI, então esse diferencial aí de NTNB e da curva aumentou a nossa expectativa. De novo, juros baixos, como você comentou também, juros baixos com dólar alto, em algum momento a nossa economia vai começar a recuperar de alguma forma, tudo isso tem uma pressão inflacionária olhando para frente. Com certeza. Eu tô... Será que a gente está deixando mais algum tema importante? Se alguém tiver as perguntinhas aí, pode mandar. Acho que Mas, se você quiser, a gente pode falar um pouquinho mais de crédito privado, que eu acho que é um tema que eu gosto de falar bastante, porque, de novo, né, que a gente comentou, bolsa, todo mundo acha que é super expert e que sabe tudo e não enxerga o risco que está ali. E uhum, às vezes eu falo em live de debênture e as pessoas falam, não, debênture é muito arriscado, é perigoso. Então eu gosto de abordar um pouquinho esse tema até para as pessoas perderem o medo, né, do crédito privado. Eu escrevi até um relatório recentemente sobre isso. É, então, no caso de crédito privado, o que eu gosto de falar são ativos, né, de novo, emitidos por empresas que não têm não tem a garantia do FGC, mas tem essa garantia, né, essa segurança da renda fixa em termos de conhecer prazo, em termos de entender qual que vai ser a sua remuneração lá na frente, e você consegue escolher ativos, né, de emissores pouco arriscados. Então, sim. claro que de forma geral a classe é um pouco mais arriscada do que, por exemplo, ativos bancários, mas se você escolhe empresas sólidas, né, com bons números de setores que são mais estáveis, por exemplo, o seu risco cai muito, né? E eu acho que o crédito privado é um bom intermediário ali entre os ativos mais Uhum, conhecidos e conservadores da renda fixa e uma eventual renda variável, né? Que eu acho que muitas vezes as pessoas pulam essa parte, né? Falam, ah, é, tá bom, é. tem o CDB, agora chegou a hora de, né, mergulhar aqui na renda variável. E eu acho que a renda fixa
A gente tem as debêntures incentivadas também, né? Também, é uma alternativa aí, por exemplo, debêntures incentivadas que são isentas de imposto de renda, então são interessantes também, né, para quem busca, por exemplo, o setor, né, de infraestrutura, então pode ser energia, pode ser saneamento, então assim, tem muita opção, tem muitos emissores diferentes de quase todos os setores aí, todos os setores da economia, então acho que é super interessante. E buscando esses emissores menos arriscados, é inclusive uma forma da pessoa se acostumar a olhar empresas, né? Porque quando você compra uma ação, você tem que olhar a empresa, você não pode comprar porque um amigo indicou, né? A gente tem que olhar também, conhecer, e no crédito privado é a mesma coisa. Então, às vezes, é uma forma de se acostumar com esse mundo de empresas na segurança aqui da renda fixa, né? Sim. Eu acho que alguém tinha perguntado do mercado secundário de debêntures. Tá. No mercado secundário, assim, a ideia do mercado secundário é que agentes que tenham o título possam vender esse título para um agente que esteja querendo comprá-lo, né? O risco aqui que a gente corre principal é o risco de liquidez. O que isso quer dizer? Poxa, eu tenho um título e eu quero me desfazer dele antes do vencimento. Você pode fazer desde que exista outra ponta, né? A ponta compradora naquele momento. Então, essa ponta compradora pode ser que ela aceite as condições que você esteja oferecendo, ou pode ser que seu ativo naquele momento não seja tão interessante e aquela pessoa do outro lado fale, olha, eu até aceito, mas numa condição melhor aqui para mim. Então, uma taxa maior, que quer dizer um preço menor, né? Então, esse mercado, ele existe. Como eu falei, quanto maior o número de pessoas no mercado, né, participantes do mercado, melhor esse mercado fica, né, o mercado secundário. Mas a gente tem esse risco ali de conseguir ou não, na hora de querer vender, a outra ponta aceitando as nossas condições, tá? Então, acho que esse é o principal risco que a gente tem que se atentar quando a gente fala de mercado secundário. Sim, mas com certeza, acho que hoje a gente tem um cenário em relação ao início da pandemia de menor incerteza, né, em relação aos impactos em todos os setores e nas empresas. A gente tem um risco do governo, sim, ainda muito grande, mas se compararmos ao início da pandemia, esses cenários para as empresas está muito mais tranquilo, né? Então, o risco de crédito dessas empresas tende a diminuir e, com isso, as empresas estão captando bastante recursos. É só a gente olhar, mesmo fazer um paralelo com a Bolsa de novo, os IPOs estão indo super bem, né? Todos os IPOs estão indo muito bem, então as empresas estão captando e as debêntures são uma outra forma de captação, né? Alongando mais o perfil da dívida e reduzindo o próprio risco, né? Então, existem sim muitas oportunidades, né? As taxas são maiores do que os títulos públicos, paga melhor justamente por conta de maior risco, tem uma menor volatilidade comparado aos investimentos em ações. Então, acho que tem bastante vantagem positiva, né? E tem a possibilidade de garantias também, né? Das debêntures também tem as garantias. Exato. Então, eu acho que são... Algumas têm, sim. Algumas têm, todas, assim, vale a pena a gente olhar com mais carinho para essas oportunidades, né? E depois as incentivadas com a isenção de IR. Então, tem bastante coisa bacana para a gente ver. Não tem a cobertura do FGC, tem o sujeito a risco de crédito. Tudo isso a gente tem que mensurar, né? De mercado, de liquidez, igual a todos os outros. Isso na Bolsa é ainda pior, né? Exato. E o prêmio vem com isso, né? Vem com o risco que a gente corre. E acho que o legal também aqui do mundo de debêntures, né? Assim como a renda fixa como um todo, é a grande variedade de emissores, de prazos diferentes, né? Então, a gente consegue encontrar um prazo que case bem com o nosso objetivo. Sim. E também de indexadores, né? Então, por exemplo, as debêntures incentivadas, em geral, elas são indexadas ao IPCA. Então, você tem ali a garantia da sua rentabilidade real, que é super interessante. Sim. Tem o CDB+, tem o CDI+,
tem o pré, percentual do CDI, então tem uma grande variedade de opções que de alguma forma vai casar com o objetivo ali do investidor, da investidora, né? E eu acho que isso também para a gente tirar um pouco de que a renda fixa é só a nossa reserva de emergência. A debênture você não vai colocar a sua reserva de emergência numa Exato, por debênture, favor. mas ela é uma ótima oportunidade. Assim como tem os CRIs, os CRAs, né, que são certificados de recebível imobiliário, certificados de recebível do agronegócio. Isso tudo são produtos de renda fixa, né? Exatamente. E são boas oportunidades. Exatamente. Eu vi aqui que perguntaram se eu prefiro pré ou indexado. Ou indexado, eu imagino que é inflação. Normalmente a gente fica bem alinhado aqui com o nosso time de alocação, tá? Então, para o mês de setembro, a gente está sem pré-fixado na carteira de recomendação. Eu sugeriria sempre acompanhar aí o que o nosso time fala, porque tudo que eles colocam na carteira é sempre muito alinhado com o nosso time de economia, com a gente aqui de renda fixa. Então, para setembro, a gente não tinha percentual de pré-fixado. Em breve, a gente deve ter uma revisão aí de carteira e a gente vê como que vai estar o cenário, quais vão ser as expectativas dos economistas, para a gente ver se vai ter alguma alteração de expectativa, tá? Acho que aqui foi só um comentário, né? Falando que tinha uma debênture a 98, com 98%. Eu não entendi muito bem aqui o comentário, na verdade. Acho que ele só tá querendo dizer o que fez, né? Aí tinha alguém falando aqui também do Tesouro Selic, acho que a gente já abordou, né? Então, tudo isso que aconteceu no Tesouro Selic tem um impacto, né, sobre os fundos DI também, né? Afinal, eles são compostos por esses títulos públicos e eles acabam refletindo esse movimento que a gente vê no mercado de títulos dentro do fundo, né? Então, eles também apresentaram essa desvalorização, mas, de novo, a gente espera que isso em algum momento se estabilize e a gente volte a ver a valorização gradual desses títulos e também dos fundos DI, tá? Não sei se apareceu mais alguma dúvida aí. Eu acho que é isso mesmo. Do nosso lado aqui, não... Até dá para a gente seguir com o tema e falando disso por mais muito tempo, mas eu acho que atendeu pelo menos as principais questões. Eu acho que a gente conseguiu abordar, dizer que na renda fixa a gente tem sim muita oportunidade. Renda fixa não é só reserva de emergência também. Eu acho que isso tudo é bastante educativo. E que surgiram muitas oportunidades desde né, agora, depois do início da pandemia, que o mercado chacoalhou muito, a gente não tem mais os juros que a gente costumava ter, mas a gente tem que aprender a conviver com esse novo cenário e é super importante diversificar a nossa carteira, inclusive com esses produtos, né? A gente tem que não ficar tão acomodado no que a gente está acostumado, para buscar mais conhecimento. E a gente está à disposição aqui na Veda para ajudar os clientes e todo mundo que tiver querendo aprender aí e falar. E muito obrigada, Camila, pela disponibilidade. O trabalho de vocês em todas as frentes está sendo muito legal. A gente é super bem atendida, todo mundo super alinhado. Então, quando a gente busca com qualquer um de vocês, ou mesmo o material todo que é disponibilizado, é importante para os assessores, é importante para a gente, é muito legal mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, eu fico feliz. Queria convidar aqui o pessoal que está assistindo, né, que não conhece a nossa plataforma de conteúdos, que é o conteúdos.xpi.com.br, que a gente coloca os relatórios ali.
e falar que realmente esse trabalho, né, de assessoria é super importante. Eu gosto sempre de conversar com vocês, né, nas lives e reforçar isso, porque acho que, claro que tem a parte que os investidores têm que conhecer, têm que se informar, mas essa proximidade dos assessores é muito importante até para estar alinhado com os objetivos, com os sonhos, e procurar quais são as melhores alternativas para cada uma daquelas caixinhas, né, que você comentou. Então, Sim, sim. eu acho que é super importante a gente estar sempre próximo e que os investidores consigam contar com a gente em todas as frentes aí para as decisões. Porque os produtos às vezes são mais sofisticados ou tem alguma coisa diferente, mas os objetivos são muito claros, né? A Sim, gente precisa perder o medo de olhar os produtos no mercado financeiro, de dizer que não sabe ou que não conhece e que são complicados, porque na verdade não são. A estrutura por trás pode até ser um pouco mais, mas a gente não precisa chegar na estrutura em si, né? Então eu acho exatamente. muito bacana. Perfeito. Bom, agradeço o convite, agradeço quem assistiu e eu fico à disposição também no meu Instagram, se alguém quiser mandar dúvidas, e fico à disposição de vocês aí da Veda para conversas futuras e qualquer coisa que vocês acharem que é interessante a gente fazer aqui do nosso lado, qualquer material, a gente fica super à disposição. Combinado. Marcaremos mais conversas, então. Perfeito. Tá? Obrigada, Obrigada. Fernanda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.